Olá, esperamos que você tenha tido uma boa semana. Para nós é um prazer tê-lo conosco novamente, assistindo o nosso Sindicefaz Revista, o programa de reportagens, variedades, entrevistas, o programa do Sindicefaz para os fazendários, para os servidores públicos e para os trabalhadores em geral. Queremos ter sempre você conosco, através da sua audiência e também nos ajudando, enviando suas informações, enviando suas sugestões e críticas para o nosso e-mail, imprensa@sindicefaz.org.br ou através do nosso WhatsApp, 71996172146. Você vai ver no nosso programa desta semana. Sindicefaz promove o 4º Café com Forró, tradicional festa de aposentados e pensionistas. Sindicatos levam ao 2 de julho protesto contra o arroz salarial e a reforma da Previdência. Políticos vão ao cortejo testar a popularidade. E aqui em nosso estúdio, uma entrevista com o jornalista Jorge Ramos. Ele é o nosso entrevistado da semana. Olá, tudo bem? Na sexta-feira, dia 28 de junho, aconteceu o 4º Café com Forró. É o tradicional evento junino dos aposentados e pensionistas do Sindicefaz. A nossa TV esteve presente e vamos mostrar para vocês a matéria que produzimos. Forró, casamento na roça, animação e a boa comida do sertão. Foi mais uma manhã de muita alegria, o 4º Café com Forró, tradicional evento junino dos aposentados e pensionistas do Sindicefaz, que aconteceu na sexta-feira, dia 28 de junho. Mais de 100 colegas e acompanhantes prestigiaram o Forró Bodó e curtiram o som de Eduardo e banda. A categoria gostou. É uma coisa muito oportuna que o sindicato vem trabalhando com o setor de aposentados, tá certo? Eu, como delegado sindical, também tenho participado de reuniões, buscando atender esse segmento do sindicato, congregar mais essas pessoas, e a gente tem obtido sucesso e vamos caminhar nessa direção, até que a gente consiga fortalecer bastante esse segmento do nosso sindicato. Os eventos do Sindicefaz, além de serem momentos de encontro e confraternização dos aposentados e pensionistas, são bastante prestigiados pelo segmento, porque são também uma oportunidade para buscar informações sobre os temas e questões de interesse. Todas que me convidam, eu vou, e é obrigação minha de olhar de todos nós participar para poder ter para a gente receber os direitos que a gente tem, que vocês convida, e a gente precisa estar participando também, que depende da gente. Esse tipo de evento agrega a categoria, tá? Deixa a categoria mais feliz, mais participativa em relação ao grupo, né? Ao sindicato. Isso faz a gente também crescer como pessoa, tá? Enfim, eu acho uma posição muito válida do Sindicefaz na promoção desses eventos para o setor de aposentado e também de ativos. O sindicato convida os aposentados e pensionistas a participarem de nossas atividades. Um calendário de eventos está sendo montado pela diretoria. Essa é uma atividade cultural que o Sindicefaz faz todo ano com esse segmento de aposentado e pensionista, e vai manter, porque o forró do mês de junho é tradicional e sempre manteremos, sempre com o objetivo de congregar todos e os nossos aposentados e pensionistas se encontrarem para conversarem e se verem, porque isso é uma oportunidade única que só acontece às vezes, uma vez no ano. A partir de agora, nós estamos fazendo uma pesquisa para saber o perfil do nosso segmento de aposentado e pensionista. A intenção é, com isso, fazer uns eventos mensais, o dia todo, com várias programações e várias atividades.
pode esperar que isso vai acontecer. As atividades de aposentados e pensionistas são tradicionais do departamento específico do Sindicato dos Fazendários. Reunir aposentados e pensionistas tem sido uma tradição nossa no sentido de incorporar este segmento da categoria que não está no dia a dia do trabalho da fazenda às atividades do sindicato. Este forró, em sua 4ª edição, reuniu mais de 100 colegas. Jorge Claudemiro, o diretor da entidade, chamou atenção na matéria sobre a pesquisa que o sindicato vai realizar com os aposentados e pensionistas para que nós possamos elaborar os próximos eventos, as próximas atividades do setor. Esperamos contar com a ajuda de vocês. Nós temos o prazer de ter em nossos estúdios hoje o jornalista Jorge Ramos. Jorginho, como é conhecido entre os jornalistas. Olá, tudo bem? Jorginho é historiador, professor de jornalismo aposentado, já trabalhou em diversas televisões na Bahia, TV Bahia, TV Band, Aratu, TV Educativa, TV Itapuã, TV Bandeirantes. está aqui nos dando várias dicas de como fazer televisão nessa nossa nova experiência que nós estamos desenvolvendo a partir de agora. Ele é o nosso entrevistado desta semana, ele vai falar sobre um tema importantíssimo para a Bahia e que deve interessar a todos os baianos, a todos os brasileiros. O 2 de julho, que nós tivemos o cortejo, participamos nessa semana do cortejo do 2 de julho, Jorginho vai explicar para a gente mais sobre essa importante data para a Bahia. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem, estou aqui à disposição para ajudar no que eu posso a contribuir para que as pessoas entendam exatamente o que aconteceu naquele 2 de julho de 22. Daqui a 4 anos é o bicentenário da festa, os 200 anos, e a Bahia deve se preparar, eu acho, com orgulho, porque é a data mais importante, até mesmo do que o próprio 7 de setembro. O 7 de setembro foi a formalização, mas antes do 7 de setembro, a Bahia já estava em guerra para se separar de Portugal. E 3 meses antes, em Cachoeira, acontece a primeira batalha. E a independência só é consolidada em junho do ano seguinte, com a entrada vitoriosa do Exército Libertador em Salvador. Bom, vamos então começar a detalhar um pouco esse assunto. Em 23 acontece a famosa batalha que sacramentou a independência do Brasil aqui na Bahia. Mas as comemorações da data, elas começaram um pouco depois, já em 24. Em 22, o que acontecia é o seguinte, naquela época, o Brasil era a província mais rica. A Bahia era a província mais rica do Brasil. Portugal ficou de olho, esperando, depois que o rei Dom João VI volta a Portugal e deixa aqui o príncipe herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, já havia um ensaio, várias indicações de que o Brasil pretendia se separar de Portugal. O próprio rei, em 1821, quando ele retorna a Portugal, ele deixa Dom Pedro lá, que era o filho, o sucessor dele, e ele teria dito: Pedro, em breve o Brasil vai ser independente. É melhor que seja com você. Então, não deixe que nenhum aventureiro pegue a coroa, tome para si. Eu prefiro que você fique porque você é meu filho e há de me respeitar. Quer dizer, o rei dizendo para o filho que era inevitável que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Até 1815, o Brasil era colônia de Portugal. Em 1815 deixou de ser. Por que deixou de ser? Porque foi transformado em Reino Unido a Portugal e Algarves. O que significava isso? Significou que o seguinte: após a derrota de Napoleão Bonaparte, a Europa teve que se rearrumar. Napoleão foi derrotado pela Inglaterra, mas ele tinha dividido a França, ocupou a Espanha, ocupou toda a Áustria, tudo aquilo ali, toda a Europa foi desarrumada por Napoleão. Desarrumada porque caíram impérios, caíram coroas, reis perderam não só o trono, mas alguns perderam até a própria cabeça, como no caso da Espanha. Então, o que aconteceu? Depois da derrota de Napoleão, a Espanha fez em Viena, na Áustria, um grande conselho. O que fazer agora? Como até aquele ano o Brasil era colônia de Portugal, estabeleceu-se que o seguinte, uma coisa interessante: os reinados que Napoleão não tinham
tomado conta, não tinha invadido, seriam mantidos reis, seriam mantidos como países independentes, reinos independentes. O que foi que Dom João VI, que de bobo não tinha nada, ele é apresentado na história como um bobalhão, um corno e tal, que não sei o quê. Dom João VI era um manipulador político, ele era um estrategista político também. Por trás daquela coisa de comedor de frango, do cara que enxugava a mão na roupa e tal, mal educado e tudo, escondia-se também o estrategista. Ele disse, bom, Napoleão esteve em Portugal, Napoleão não esteve no Brasil, e Napoleão não esteve no Algarve, que é uma região assim, à parte de Portugal. Eu vou criar em Algarve e no Brasil um reinado paralelo. Então ele criou Portugal, que era um país, um reino só, virou um reino com 3 países. Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Com isso, ele teve 3 votos no Congresso de Viena. E aí, de 1815 até 1821, o Brasil já não era colônia. Então é falso dizer que no 7 de setembro o Brasil deixou de ser colônia. Não, o Brasil já deixou de ser colônia em 1815. E em 1821 acontece a ruptura de vez. O Brasil não era um Reino Unido, mas o Brasil era um reino independente. Então isso é uma questão da estratégia política, da geopolítica da época, porque é que havia essa junção de 3 reinos com uma coroa só. Os 3 reinos eram subordinados a Dom João VI. Bom, chegamos a 21. Em 1820 acontece a Revolução do Porto. Depois de 13 anos sem o rei em Portugal, Portugal estava super decadente. Portugal não produzia muita coisa. O reino estava aqui, o rei estava no Brasil, os ministros estavam aqui, a Fazenda Real estava aqui, todo o sistema político e jurídico de Portugal estava no Brasil já. Em Portugal houve uma revolta muito grande, havia fome, havia miséria e o pessoal se sentiu frustrado já. Então, já movidos pela maçonaria, eles criaram uma revolução lá no Porto. A Revolução do Porto significava um avanço extraordinário. Era para acabar com o absolutismo real. Fazer uma constituição. Portugal não tinha constituição. E naquele tempo, os reis governavam de maneira absoluta. Com a Revolução Francesa, tinha havido a Revolução Francesa. Novos ares. Aí que é o seguinte, o rei tem que obedecer a uma Constituição. O rei, a Constituição vai ficar acima do rei. E aí, os portugueses, esse movimento constitucionalista do Porto, quis fazer uma revolução para Portugal. Primeira coisa, o rei tem que voltar a Portugal. A sede do reino é em Portugal. E constrangeu Dom João VI a voltar a Portugal. Ele voltou até contrariado, porque ele chegou aqui no Brasil, ele se deu tão bem, muito se adaptou plenamente, e em algum momento Dom João VI não quis voltar, mas ele foi obrigado pela conjuntura. As Cortes de Lisboa, quer dizer, criaram-se o parlamento português, as Cortes de Lisboa, que não existia antes. O rei governava de maneira absoluta, sem dar satisfação a ninguém. Ele passou a ser. O rei foi obrigado a jurar uma Constituição que ainda ia ser elaborada. Veja que maluquice. Você vai jurar? Não, mas não tem Constituição para eu jurar, para você botar a mão em cima. Aí pegaram a Constituição da Espanha para o rei jurar a Constituição da Espanha. O rei jurou a Constituição da Espanha, aqui no Brasil ainda, antes dele voltar. E Dom João VI, o Dom Pedro I, que era um espírito muito rebelde, ele se recusou a jurar a Constituição da Espanha. Porque a Espanha é um país vizinho a Portugal e o que os portugueses queriam fazer era uma Constituição como a da Espanha. Enquanto não ficava pronta, jura-se a da Espanha. E Dom João VI foi constrangido a jurar a Constituição espanhola e voltar a Portugal. Isso provocou uma insatisfação em muita gente aqui no Brasil. E aqui na Bahia, houve um movimento muito grande, em fevereiro de 1821, de apoio à Constituição do Porto, para fazer uma Constituição. E aqui destituíram o governador da época e obrigou, a Câmara de Salvador proclama a Revolução do Porto, que o Brasil devia ter também uma Constituição. Isso fez com que os ânimos se acirrassem.
portugueses e brasileiros começaram a ficar de campos opostos, porque tinha muitos de portugueses que eram absolutistas. A grande disputa era entre absolutistas de um lado, constitucionalistas do outro. Os que eram absolutistas tinham até o apelido de corcunda, um apelido pejorativo. Bom, Dom Pedro volta para Portugal em 1821. E essa Revolução do Porto teve reflexos. Vai acontecer depois, explicar um pouco o 2 de julho. Mas voltamos para aí. Voltemos para a situação da Bahia. A Bahia era a província mais rica, aqui que se produzia a principal riqueza do Estado brasileiro, enquanto ainda não sendo ainda um Estado independente. Quando Dom João VI está em Portugal, as cortes são convocadas para eleger os constituintes. E a Bahia coube cerca de 7 ou 8 deputados constituintes que foram eleitos e foram para lá. Foram de Minas Gerais, São Paulo, a Bahia que tinha a maior bancada no Brasil. Nem São Paulo, nem Minas Gerais. Vinha Bahia, Minas Gerais a segunda, Rio de Janeiro a terceira, São Paulo e outras províncias menores, Pará, etc., Pernambuco e tal. A Bahia tinha cerca de 25% da bancada era da Bahia. Para você ter ideia da importância do Estado. Era o Estado, era a província mais populosa, a mais rica. Quando ocorre isso, tem eleição para Constituinte de Lisboa, as Cortes de Lisboa. Aqui na Bahia, havia um estudante de Direito de Santo Amaro da Purificação, que veio a ser mais tarde o Marquês de Abrantes, Miguel Calmon Dupin e Almeida. Ele estava em Lisboa na época e ele trouxe uma carta dos deputados baianos com vários questionamentos. Se a população baiana queria que tivesse um governo independente no Brasil, uma marinha e um exército brasileiros, um banco brasileiro na Sindicato do Bahia, uma série de perguntas. O que é que acontece? Esse estudante ele traz essas cartas. Quando ele traz as cartas, essa carta para consultar, a Bahia estava bem polvorosa. Agitação. Não, porque é o seguinte, o comandante militar da Bahia seria mais ou menos o comandante da 6ª Região Militar, o comandante militar, chamava naquela época o governador das armas. Era um baiano, Manuel Pedro Guimarães. Uma pessoa muito querida da população, um cara que veio, fez carreira militar e era muito articulado politicamente. Ele era o comandante das armas. Nessa época, as Cortes de Lisboa já queria, com licença aqui para beber um pouquinho de água. Com vontade. É muita história para contar. As Cortes de Lisboa, reunidas lá, queria recolonizar o Brasil. Fazer o Brasil voltar à condição anterior ao reino. Queriam estabelecer uma série de normas, uma série de coisas. Mandaram uma intimação para Dom Pedro I voltar a Portugal. Dom Pedro saiu de lá com 7 anos e já era um homem com 23 anos, 20 anos nessa época. Os comandantes militares da Bahia, ou de todas as províncias brasileiras, seriam portugueses nomeados pelas cortes e que não estariam sujeitos à autoridade do príncipe regente, que era Dom Pedro, no Rio de Janeiro. Tinha mais. Os militares, as tropas militares de Portugal tinham direito a entrar no Brasil e sair a hora que quisesse, sem solicitar permissão ao príncipe regente, que era Dom Pedro. E eram medidas que desafiavam a autoridade do príncipe regente. E Dom Pedro cada vez mais foi se inflando e ele se recusa a voltar a Portugal. Ele se recusa. É naquele episódio do Fico, o dia do Fico, 9 de janeiro de 22, a Câmara do Rio de Janeiro se reúne e faz um apelo a Dom Pedro. Dom Pedro, o senhor fica no Brasil, o senhor não vai não. A gente garante o senhor aqui. Dom Pedro aí fez aquele gesto, como é para o bem de todos, e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Até como metendo até um cacófato da nação. Mas aí, enfim, isso... Só desculpa me interromper. Agora, se a Bahia já existia um movimento anterior de luta pela independência, por que nós... essa data foi só sacramentada em 23? Porque, observe,
o país se torna independente em 22, e na Bahia, só em 23 é que isso se sacramenta. Porque se já existia um movimento anterior, por que nós nos atrasamos tanto? Eu não diria que atrasou, nós adiantamos, porque 3 meses antes do 7 de setembro, ocorre em Cachoeira o 25 de junho. É uma festa dos cachoeiranos igual do 2 de julho aqui. Tem desfile pelas ruas, carro do caboclo, da cabocla, etc. Eu vou explicar agora por quê. Esses baianos que em 21 aderiram à tese da Constituição, apoiaram a Revolução do Porto, apoiaram a convocação das cortes, eles se sentiram traídos no momento que as cortes se reuniram e era tudo o que eles não queriam. E digo, você apoia um cara, bota uma pessoa no poder? É a mesma coisa que acontece. Muitas categorias profissionais apoiam um candidato, o candidato se elege, depois dá as costas quando não dá uma banana para a categoria. Então as cortes de Lisboa fizeram isso com os baianos. Os baianos que lutaram pela Constituição se sentiram traídos, porque as cortes de Lisboa queriam que o Brasil deixasse de ser Reino Unido que era e voltasse a ser colônia. Então os baianos aqui se rebelaram contra essa decisão das cortes. Mas essa luta foi até 1823. Isso eu vou explicar por quê. Porque eu falei de Miguel Comum, que volta de Portugal com a carta para carta dos deputados. Aí ele vem e tenta apresentar essa carta aqui, na Câmara, mas é impedido. É impedido, eu vou explicar por quê. Porque eu estava falando que Manuel Pedro Guimarães, que era o comandante militar da Bahia, um baiano brasileiro, as cortes de Lisboa decidiram que o comandante militar da Bahia passava a ser o português Inácio Madeira de Melo. Inácio Madeira de Melo era um militar português, um militar altamente qualificado. Ele tinha lutado na Legião Lusitana, nas tropas a serviço de Napoleão Bonaparte, porque depois só fazendo um parênteses aí, depois que Dom João VI vem para o Brasil e se salva da invasão de Napoleão, Napoleão ocupou Portugal e intimou pessoas, na verdade era caçou. Todos os homens que tinham acima de 15 anos foram convocados à força para servir no exército de Napoleão. Então tinha, dentro do grande exército napoleônico, tinha uma legião lusitana, portugueses que a contragosto lutavam, ou então eram fuzilados. Eles lutaram a favor de Napoleão. Então, Madeira de Melo tinha sido militar. É um militar altamente qualificado, mas era um homem absolutamente intransigente, militar daqueles tapados, daqueles bem radicais, super mais ou disciplinados. menos como a gente tem hoje alguns por aí. Super disciplinados, e mais com a mentalidade tacanha, uma mentalidade autoritária, que não aceitar discordância que um comandante dele, que as pessoas concordam. Então, nomeou-se Madeira de Melo. E não comunicou nem ao príncipe. Mandou uma carta para Madeira de Melo: assuma o comando militar da Bahia. Aí chegou aqui o navio em novembro. Em dezembro, Madeira de Melo pega essa carta. Ele já estava aqui trabalhando aqui na Bahia, ele já era lotado aqui na Bahia quando tal fato ocorreu. Ele vai para a Câmara de Vereadores de Salvador. A Câmara olha, está tudo errado, nós não recebemos nenhuma comunicação, não veio nada para a gente, está faltando o selo. Aí se questiona em questões burocráticas. Pela lei, o regimento tal, a linha tal da lei, toda nomeação tem que vir, tem que ser publicada, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Nós não aceitamos essa sua nomeação. A Câmara reagiu. Madeira de Melo aí reúne os soldados brasileiros e cerca a Câmara. Ali na Praça Municipal. A Câmara foi cercada e ninguém podia sair nem entrar. Madeira de Melo fez isso até que a Câmara reconhecesse o poder dele. Os militares brasileiros que estavam sediados no Forte de São Pedro, eles saíram nas ruas também para tentar. E aí houve choque entre militares brasileiros e portugueses nas ruas de Salvador. 2 pessoas morreram, mas onde é hoje a Avenida 7, ali era a ligação que tinha perto da Piedade entre o Forte de São Pedro. Houve tiroteio de ambos os lados e morreu gente dos 2 lados. A cidade ficou em polvorosa. Todo mundo correu para suas casas, se escondia. Quem era paisano sofria, porque de um lado e do outro, soldados brasileiros e portugueses. É nesse clima que Madeira de Melo tinha mais homens e mais armas.
E ele recebe um reforço do Rio de Janeiro, um comandante chamado Jorge Avilés, que foi buscar... Isso é final de 1800 Não, isso e... já é início de 22. Isso, certo. Isso já é em 22, início do ano. Estamos aí em janeiro de 22. Então é o seguinte, quando as Cortes de Lisboa mandou um comandante chamado Jorge Avilés, uma tropa, buscar Dom Pedro I, e Dom Pedro I grita, eu não vou, e expulsa Jorge de Avilés, cerca ele no Rio de Janeiro e diz: o senhor agora vai voltar para Portugal. Se o senhor não voltar para Portugal em 24 horas, eu vou invadir a embarcação, eu vou tomar tudo e tal, que não sei o quê. Dom Pedro era meio desaforado, meio arroba, ele era muito temperamental. E expulsa Jorge Avilés. E Jorge Avilés, em vez de voltar para Portugal, ele vem para a Bahia. Ele desobedeceu o príncipe e chegou aqui, é um tremendo reforço, eram 2.000 homens, de repente. Madeira de Melo recebeu um reforço substancial. E aí ele consegue, nessas lutas de Rui e Salvador, eles eram mais numerosos. E conseguiu, o Manuel Pedro Guimarães, comandante militar brasileiro que estava no forte, ele libera a tropa e diz: olha, caiam fora, eu vou ficar aqui sozinho. E ficou sozinho no forte. Nem sentinela, ele liberou todo mundo, fujam. Então eles tinham força, armas, homens, muito mais do que o exército brasileiro. e resistiram então ao processo de independência. E nesse processo, aí quando os portugueses entram no Forte de São Pedro, só encontra lá Manuel Pedro sentado na cadeira dele, e nem sentinela tinha. Nenhum soldado, nem para bater corneta, para tocar torneta. E aí levam preso João Pedro Guimarães para o navio, e ele é mandado a Portugal. E os soldados portugueses, o exército português, começou a caçar nas ruas de Salvador os soldados brasileiros que tinham lutado. Madeira de Melo: quero todos presos, prendam, e quem resistir, mate. Então o clima era esse, a cidade de Salvador vivia num clima de terror. É nesse período que eles fogem pela Piedade e desce em direção ao dique. Para passar pelo dique, passava pelo Convento da Lapa. E claro que não tinha calçamento, nem rua definida, era mato. E eles correm, e na Lapa, no final da Lapa, tinha uma cerca. Era o quintal, a horta onde as freiras plantavam tomate, abóbora, essas coisas, para a manutenção do convento. E os portugueses, quando vão atrás, não acham mais, os brasileiros tinham fugido. Eles disseram: eles estão escondidos na Lapa. Eles estão escondidos na Lapa e vamos entrar lá no convento. Isso é dia 20 de fevereiro de 22. Quando eles batem com cabo de coronha no portão, pá, 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 o clima dentro da Lapa ficou balbúrdia, todo mundo com medo e tal. E mais, havia, entre todos os boatos que havia boato de que nesses 2 dias de refrega em Salvador, de lutas em Salvador, diziam que as tropas portuguesas tinham entrado em algumas igrejas e saqueado, roubado peças sacras, alfaias, peças de ouro, e algumas casas tinham entrado, e inclusive, se verdade ou não se sabe que numa guerra a primeira vítima é a verdade, que os portugueses estavam inclusive violando mulheres. E lá no Convento da Lapa tinha as noviças, que eram geralmente mocinhas de 14, 15 anos, 16, iniciando na carreira. E a Madre Superiora, que era Sora Dona Angélica, já era uma senhora idosa para aquela época, 61 anos. Ela manda as noviças fugirem, porque estão aí querendo invadir o convento. E eu vou segurar, eu vou ganhar tempo. Aí, calma, eu vou abrir o portão. Aí demora um pouco para abrir, os caras abrem, e ela vem, ela estava com o capelão, o padre Daniel Lisboa. Aí é quando ocorre o assassinato dela, que ela diz: para trás, soldados, aqui é a casa de Deus. Não, temos aí português, tem brasileiros aí dentro, a gente vai pegar. Ela: aqui não tem, aqui é a clausura, aqui é a casa de Deus, não, a clausura é inviolável. Elas estão fazendo voto disso, voto daquilo e tal. Não, a freira aí bota a mão, segura as 2 portas, fecha a porta. Não, aqui você não vão passar. Aí com um deles mete a baioneta e ela é assassinada. Segundo consta, para dar tempo de que as noviças surgissem. E o capelão da Lapa, que era o padre Daniel Lisboa, já era um homem idoso, ele recebe uma coronhada na cabeça, a partir da cabeça dele, e ela fica ensanguentada. Ela só vem a morrer no dia seguinte, no dia 21 de fevereiro, e ela está encerrada lá no Convento da Lapa.
Isso, obviamente, causou uma comoção na cidade muito grande. Matar uma freira não é matar um soldado matando outro na rua é tiro, vamos lá para cá. Mas uma freira, uma mulher que é religiosa... E a igreja tinha uma força muito grande naquele período. Bom, nesse íntere, com a cidade nesse crime de terror, quem tinha posses, quem tinha o seu engenho no Recôncavo, e era muito senhor de engenho, a Bahia era o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil, e os senhores de engenho, eles tinham uma casa em Salvador e a casa do engenho. Em Salvador ele trazia a mulher e os filhos para o filho para ser educado, etc. e tal, e eles tinham seus barcos no interior. Muita gente foi se abrigar em Cachoeira, em Santo Amaro, em São Francisco do Conde, em Maragogipe, em Nazaré, porque aqui na Baía de Todos os Santos desaguam os 3 principais rios da Bahia: o Paraguaçu, o Rio Jaguaribe e o Rio Subaé. A Baía de Todos os Santos geograficamente é privilegiada. Então, grande parte da população caiu fora e foi para o Recôncavo. Quem tinha posse, quem não tinha, saiu de qualquer maneira. E nisso, com o clima na cidade radicalizando-se cada dia mais, ocorre que a cidade é esvaziada. A cidade é esvaziada. Quase metade da população vai porque tinha medo de ter sua casa invadida de noite. E por o exército português dizer assim: eu estou caçando aqui, um brasileiro está fugido. Sem ordem judicial, sem nada, naquele tempo não existia isso. Então o crime se instalou. O Recôncavo recebe esse pessoal que está daqui mordido, com raiva dos portugueses, etc. E cria o clima propício para se fazer a revolução por lá. Quem resistia muito aqui na Bahia foi o vereador Francisco Gomes, o Montezuma. Ele era jornalista, ele tinha um diário constitucional aqui, e ele fazia campanha pela separação Brasil-Portugal contra Madeira de Melo. Madeira de Melo, manda invadir e saquear o jornal. O jornal dele, Diário Constitucional, depois ficou sendo o Constitucional, porque deixou de ser, sem dinheiro, o jornal deixou de ser diário e passou a ser semanário. Aí ele botou o Constitucional. E ele consegue... Francisco G. Acaiaba Montezuma virou mais tarde Marquês de Jequitinhonha. Ele era jornalista, ele foge pelo telhado, é lá no comércio a sede do jornal, ele foge pelo telhado, os soldados invadem a redação e quebram tudo, não acharam ele, que ele fugiu pelo telhado, e ele consegue se esconder no Mosteiro de São Bento. Ele começou a ser caçado pela cidade, de casa em casa, se ele estava lá. Os monges do Mosteiro de São Bento deram fuga a ele, deram guarida a ele 2 dias, assim como fizeram mais tarde com Teodomiro, preso político na ditadura. E ele consegue ir para Cachoeira, num saveiro que estava ancorado no porto. Ele vai de madrugada e ele consegue... traziam farinha, iam levar mercadoria. Os saveiros do Recôncavo traziam mantimentos para abastecer Salvador, abastecer e levavam mercadorias para as vilas do Recôncavo. Montezuma vai para Cachoeira. E lá em Cachoeira ele consegue fazer contatos com aquela turma que saiu daqui. Isso é mais ou menos em junho de 22 já. Em 14 de junho, a Câmara de Santo Amaro se reúne e faz uma sessão especial onde responde àquela carta que Miguel Calmon tinha trazido. E a Câmara dizendo assim o seguinte, que o Brasil devia sim ter um governo independente, autônomo, que o Brasil devia ter um exército e uma marinha nacionais, sob o comando de um brasileiro, de brasileiros, que o Brasil devia ter um banco, que o dinheiro deveria ficar aqui, o que arrecadasse era ficar aqui no Brasil, que não fosse mais nada para Portugal. Quer dizer, a Câmara de Santo Amaro, como dizendo assim o seguinte, os senhores devem votar pela independência aí em Lisboa. Isso no dia 14 de junho, a Câmara se reúne e a Câmara combina de reunir todas as câmaras das vilas do Recôncavo para no dia 29 de junho aclamar o príncipe regente do Brasil como defensor perpétuo do Brasil. Vamos combinar para o dia 29? Dá tempo de articular. Vi um vereador de Caetité, outro de Iambupe, deu 15 dias de prazo para se articular e gente ir na cavalo, na cada vila, trazer isso. Todas as vilas da Bahia iam se reunir e aclamar o príncipe regente como imperador defensor perpétuo do Brasil. Essa aclamação já havia sido feita em janeiro, no Rio de Janeiro. Depois do dia do Fico, a Câmara do Rio aclamou do príncipe Dom Pedro.
E a Câmara de Salvador iria aclamar quando o Madeira de Mello cercou e impediu qualquer um, e nem os vereadores podiam entrar na Câmara. Ficou a Câmara lá vazia. Era uma retomada daquele processo inicial. Exatamente. E ele lá consegue convencer o pessoal de Cachoeira a aclamar o príncipe. Aí o pessoal disse, mas nós temos um compromisso com o pessoal de Santo Amaro para no dia 19 fazer uma aclamação conjunta a todas as vilas da Bahia. Aí ele fez assim, não dá tempo, Madeira de Mello está avançando, ele está com reforço de Portugal, e ele vai invadir aqui Cachoeira, ele vai invadir Santo Amaro, e ele vai invadir Maragogipe, ele vai invadir Nazaré das Farinhas, e era dito e feito. Madeira de Mello, por ser um pessoal jornalista sempre bem informado historicamente, ele sabia que Madeira de Mello estava preparando barcos com canhões para entrar pelos rios Paraguaçu, Jaguaribe e Subaé, e ir nas vilas e neutralizar as vilas. Aí Montezuma convence os cachoeiranos, não, vocês devem ficar fazendo isso aqui agora. Aí, quando ele está tentando convencer, eles percebem que no rio Paraguaçu chega um barco português em ancora, bem em frente à cachoeira. Era a escuna Canhoeira. É uma escuna grande, com 2 canhões apontados para a vila. Aí ele está vendo aí, a gente tem que aclamar logo agora. Jorginho, eu vou lhe interromper, porque a gente vai continuar essa conversa, que é muita informação. É muita informação. Vamos dar uma quebradinha nessa entrevista aqui para a gente ver uma das matérias que nós produzimos no 2 de julho. Vou voltar com o Jorginho aqui depois, para ele continuar essa história que é detalhada e importante para a gente entender um pouco o processo de independência do Brasil, que sacramentou aqui na Bahia, e inclusive entender a importância do recôncavo para a Bahia naquela época, entender como Salvador se organizou nesse período também. Vamos ver essa matéria que nós produzimos. A primeira matéria é sobre os protestos que o movimento sindical e os sindicatos levaram ao cortejo do 2 de julho. Aconteceu na última terça-feira o tradicional cortejo do 2 de julho. A festa foi mais uma vez marcada pela tradição e pela reverência dos baianos aos heróis que garantiram na Bahia a independência do Brasil. Mais uma vez, a maior festa cívica da Bahia foi marcada por muitos protestos de diversos sindicatos, entre os quais o Sindicefaz. Trabalhadores da iniciativa pública e privada levaram a caminhada que saiu da Lapinha as suas reclamações e reivindicações. Estão exigindo respeito ao servidor público que há 5 anos não tem reajuste. Estamos querendo diálogo com o governo, por isso estamos aqui protestando todos o conjunto dos servidores públicos. A PLB, Sindicefaz, Sindicojus, Sindisaúde, Sindeste, existe um repúdio muito grande à forma como o governo vem tratando o servidor público. Além dos servidores do Estado, que reclamam de 5 anos de arroxo salarial, outras categorias marcaram presença, como servidores municipais, vigilantes, que reclamam do atraso dos salários, trabalhadores dos Correios, que protestam contra a privatização da empresa, entre outras. Quem também se fez presente foi o Sindicato dos Bancários da Bahia, que indicou a reforma da Previdência de Bolsonaro como uma grande ameaça ao futuro dos brasileiros. Esse é um dia de reverenciar os heróis e as heroínas da independência do Brasil e da Bahia. E é importante que nessa data a gente demonstre claramente a defesa da democracia e a defesa dos direitos da maioria do nosso povo. O governo atual quer aprovar uma reforma da Previdência que aniquila o acesso à aposentadoria da maioria da sociedade. Nós não podemos aceitar isso e ficarmos calados. Por isso, os trabalhadores vieram às ruas e o Sindicato dos Bancários também para denunciar mais esse ataque aos nossos direitos. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Estamos de volta. Vamos retomar essa conversa aqui. Eu interrompi o Jorginho um pouquinho para a gente ver essa matéria que nós produzimos lá no cortejo do 2 de julho. Vamos retomar com ele aqui sobre essa história. Nós estamos agora em Cachoeira. 25 de junho de 22. Falando da necessidade da aclamação do príncipe aqui na Bahia, que não tinha acontecido em Salvador. Em Salvador foi impedido porque a Câmara foi ocupada militarmente, a Praça Municipal. Ninguém podia passar porque tinha soldados portugueses com arma e a ordem era atirar em quem tentar furar o bloqueio. Então a Câmara foi impedida de aclamar o Câmara de Salvador e a Câmara de Santo Amaro tinha sugerido que toda
as vilas do Recôncavo aclamassem conjuntamente no dia 29, daria mais força. Mas só que esse jornalista Francisco Montezuma, G. Acaiaba de Montezuma, era um jornalista brasileiro que foi para Lisboa e ele voltou, se formou em leis e aqui ele criou um jornal. Pois bem, ele convence os cachoeiranos a fazer a aclamação do príncipe. Olha, vamos correr porque eles vão invadir. E aí Cachoeira faz aquela sessão da Câmara, dia 25 de junho de 22, e aclama, reúne a multidão na praça, todos os militares da região, e os vereadores aclamam o príncipe Dom Pedro, defensor perpétuo do Brasil, e mandam uma carta para Dom Pedro no Rio de Janeiro. G. Acaiaba de Montezuma foi o exclusivo portador dessa carta. Aí ele viajou de cavalo até Ilhéus. Em Ilhéus ele tomou embarcação para o Rio de Janeiro, porque não podia chegar em Salvador. Pois bem, então nesse dia 25 de junho, de manhã, os cachoeiranos aclamam o príncipe defensor perpétuo. E mais, Madeira de Melo tinha proibido que as câmaras aclamassem o príncipe. Era uma ordem unida, não aclamar. A Cachoeira desafiou e, nesse mesmo dia, a vila foi bombardeada. O quadro de Parreiras, Primeiro Passo para a Independência, retrata bem essa cena. Tem, de um lado, a Câmara hasteando a bandeira e o povo aplaudindo. Do outro, no fundo da tela, tem o barco, a barca canhoeira portuguesa, ela já semi-destruída, porque os cachoeiranos reagiram. Quando a canhoeira disparou os tiros de canhão contra a vila, atingiu os prédios, e um soldado mor, tambor Soledade, era um negro que tocava o tambor da tropa, ele foi atingido e ele morre. E justamente é o personagem central desse quadro. Ele está lá, ferido e amparado por um soldado. Parreiras, que era um pintor fluminense, ele retratou muito bem essa cena. Esse quadro foi pintado em 1928. Parreiras esteve aqui em Cachoeira, esteve na Bahia para fazer esse quadro. O original está no Palácio Rio Branco, ocupa uma parede inteira. É uma belíssima obra. Esse é o quadro, uma das maiores iconografias do 2 de julho. Pois bem, então depois que Cachoeira é bombardeada, os cachoeiranos reagem, vão lá, e o São Felício também do outro lado, em canoas, com barcos, com pedras, eles começam a atirar também e acabam prendendo a tripulação. E o barco é quebrado, literalmente quebrado, o barco vai afunda no Rio Paraguaçu. Eles fizeram esperaram a maré esvaziar um pouco e de noite, na escuridão, eles foram de canoa e começaram a atacar o barco e muita gente acabou prendendo e destruindo o barco. E nesse dia, então, começa a guerra pela independência do Brasil. Tanto é que o quadro de Parreiras chama-se O Primeiro Passo para a Independência. É quando foi o sangue derramado já tinha sido de Joana Angélica em fevereiro e dos soldados brasileiros mortos nas ruas de Salvador. Mas o momento em que aí a Câmara aí resolve, a partir desse momento seguinte, estamos separados de Salvador, não queremos nada com Salvador. A sede do governo revolucionário, um governo rebelde, é aqui em Cachoeira e todas as vilas da Bahia vai ter representante aqui. E foi constituído nesse dia um governo, uma junta de governo provisória. Quer dizer, Cachoeira não se declarava que estava independente de Portugal já, e esse é o motivo da carta que está contida na carta que Dom Pedro I recebe no Rio de Janeiro. Então é organizado em Cachoeira, é a sede no Hospital de Cachoeira, Hospital da Santa Casa de Misericórdia, Hospital São João de Deus, é um prédio muito bonito que tem lá. Foi instalado o governo da Bahia, um governo paralelo. E começou a trazer, quem tem espingarda, arma antiga, arma velha, os equipamentos eram os mais precários possíveis. Não se tinha noção do que se tinha. E aí tinha que providenciar salitre para fazer pólvora. Aí quem é que faz pólvora? Aí teve que arrumar tudo. E organizar o exército, como é que faz? Dar fardamento, mantimentos para essa pessoa. Então começou a fazer de engenho em engenho. Eu tenho 10 sacos de farinha. Eu tenho 20 galinhas, eu dou um boi, eu dou um bezerro, eu dou um cabra. E começou a trazer, porque começou a necessidade de formar um exército. E um exército precisa de farda
de comida e de munição e armas. E começou a fazer um catado. Um catadinho mesmo. Quem tinha até peças para fazer arma. Peças de engenho, máquinas, rodas e tal, para improvisar fazer arma. As armas, algumas bem rústicas, mas armas. E aí, é 25 de junho. Somente em 7 de setembro, lá em São Paulo, o príncipe declara. Então, a Bahia não terminou tarde, a Bahia começou cedo. Começou cedo e terminou terminou tarde. depois. Exatamente. A partir daí, com a criação do governo, quando vai Montezuma, que viajou para o Rio e entrega a Dom Pedro a carta, no Instituto de História da Bahia tem lá o teor da carta, pedindo reforço da Dom Pedro I. É aí que Dom Pedro I percebe o drama. A Bahia, eu não posso perder a Bahia, que é a província mais rica. Quando Montezuma chega ao Rio de Janeiro, a viagem demorou 3 meses, porque ele foi a cavalo, ele foi andando um certo trecho, a cavalo em outro trecho, e no Rio de Janeiro ele chega lá em setembro. Dom Pedro já tinha aclamado a independência. Aí Dom Pedro entende e resolve mandar reforço para a Bahia. E como o exército, quem estava no exército brasileiro, grande parte era de português. O exército não era brasileiro. Dom Pedro disse, eu tenho que montar um exército brasileiro. E aí ele contrata Pedro Labatut, militar francês, que depois da derrocada de Napoleão, ele saiu pelo mundo oferecendo seus serviços de consultor de guerra, consultor de coisa. Na verdade, era um tremendo de um mercenário. Ele era pago para fazer revolução ou para combater a revolução conforme o interesse. Então, Pedro Labatut é contratado por Dom Pedro I para organizar o exército brasileiro. E a primeira tarefa, ir libertar a Bahia, que está sob o domínio de Portugal. Outro também que foi contratado nesse mesmo esquema foi o Lord Cochrane, que é almirante inglês. Ele era um almirante, ele era escocês de nascimento, portanto fazia parte da Grã-Bretanha, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E ele é um cara, vamos dizer assim, Lord Cochrane, antes de ele vir para cá, ele também oferecia o serviço dele de consultor. Ele estava meio que marginalizado na Marinha Britânica, porque ele era muito picareta. Ele deu golpe na Bolsa de Valores de Londres, ele gostava muito de dinheiro, ele tomava dinheiro e não pagava, e fazia aqueles golpes, hoje conhecidos como pirâmide. Ele tomava dinheiro de você, emprestava ela, com o dinheiro que tirou e pagava, ele ficava com o dele, ele lucrava sempre e todo mundo acabava perdendo com ele. Então Lord Cochrane era o que se chama hoje um golpista. Ele era processado na Inglaterra e ele saiu pelo mundo com um barco oferecendo seus serviços. E era um tremendo de um almirante, que sabia comandar uma esquadra, conhecia todos os ofícios. Isso é bacana. Então Dom Pedro trouxe 2 estrangeiros, mandou 2 estrangeiros, Pedro Labatut e Lord Cochrane, e mandou tropas militares, inclusive. E mandou um equipamento gráfico para Montezuma montar um jornal em Cachoeira. Ele cria em Cachoeira o primeiro jornal do Brasil independente. O jornal chamava-se O Independente Constitucional. Veja a pegada. Independente, mas com a Constituição. Constitucionalista. Montezuma era constitucionalista. E manda trazer o equipamento necessário para fazer uma Carta da Moeda. Em Cachoeira tinha um jornal, era a sede do governo revolucionário, com um jornal independente constitucional, com uma casa de moeda, de cunhar moeda, de fazer moeda, porque aqui não podia pegar moeda em Salvador. Os comerciantes de Salvador, os portugueses, as moedas, não tinha moeda para circular na cidade. Ele mandou fazer moeda. Dom Pedro I manda equipamentos para montar uma gráfica, equipamentos para montar uma Casa da Moeda, além de comandantes militares experientes e tropas para libertar a Bahia. Era uma questão de honra, porque o Brasil não podia começar independente sem a sua... Porque se perdesse a Bahia, perdia todo o Nordeste. O mapa do Brasil seria da Bahia... Portugal queria ficar com todo o Nordeste açucareiro. É onde estava, Bahia e Pernambuco, onde estavam os engenhos de açúcar, a principal riqueza exportadora do Brasil. Então, o Brasil seria de Minas para baixo. De Bahia para cima, pertenceria a Portugal. Agora, Jorge, você falou já de Lord Cochrane, falou do general Labatut,
Teve algumas outras figuras importantes nesse Muitas. período da porque A historiografia não não trata, contempla muita gente. não tá. Tem, por exemplo, Maria Filipa. Maria Queria que você Filipa. falasse um pouquinho dela. Olha, Vamos tentar acelerar um vamos pouquinho lá, para a gente não... vamos lá. Maria Filipa, há historiadores que contestam a existência dela, baseado no fato de que não há documentação. Ora, baseado no fato de que não há documentação não quer dizer que não tenha existido. Quer dizer apenas que a historiografia não registrou ela. Ela é citada num livro de Xavier Marques, O Soldado Pedro, que é uma obra é um romance histórico que trata da época da independência. Por ser um romance histórico, algumas pessoas dizem que era obra de ficção. Mas o fato é que ela, no imaginário da Ilha de Itaparica, era uma mulher negra, marisqueira, líder da sua comunidade ali. E qual foi o papel dela? Ela reuniu as mulheres. Quando os portugueses tentam invadir a ilha, ela reúne as mulheres. E aí, as histórias, algumas são lendárias, de que elas ficavam na praia, os soldados portugueses chegavam em canoas e tal, e, segundo consta nos relatos lendários orais, elas ficavam, abriam a roupa, os soldados portugueses, naquelas figuras, homens, macho, o que chama o machismo, eles, opa, tem mulher ali. Aí eles iam, elas corriam para o mato, eles iam, conversavam com ela, quando ele tirava a roupa, outras vinham com os cansanção, era uma tocaia, e davam surra de cansanção. Eles tinham tirado a camisa para namorar com elas, e eles recebiam surra de cansanção, e aquilo ardia, queimava, era uma planta tóxica, e aí ela fez várias ciladas. Então ela é uma figura que é contestada por alguns historiadores, mas está no imaginário, e era passada, muitos dos heróis não estão registrados devidamente. Até porque a historiografia tem poucos registros da guerra mesmo, e a historiografia sempre se contemplou com os grandes líderes, os grandes nomes, o barão, o conde, o comandante, Pedro Labatut, O general. general, tal. Então as figuras pequenas que faziam o trabalho do dia a dia não são é a mesma coisa que a imprensa faz hoje. Então tem tanta gente que faz tanto serviço anônimo, essas pessoas anônimas do dia a dia não são contempladas. Vamos falar de outro. Ladislau Titara. Ladislau Titara era alferes do exército. Ele nasceu na Feira do Capuame, atual município de Dias d'Ávila, e ali era a entrada. Toda a boiada que vinha para abastecer Salvador, passava por... Para você ter acesso do sertão até Salvador, você tinha que passar por Dias d'Ávila. E de Dias d'Ávila você chegava perto de Pirajá e entrava na Liberdade, que era a estrada das boiadas. Ladislau Titara ele era um homem muito culto, o pai dele, o irmão dele era professor de latim e de grego, e ele foi educado com muita cultura. Ele recebeu uma bolsa, em 21 ele vai para o Rio de Janeiro, e o ministro Tomás de Villanova tinha sido colega do pai dele era advogado, na faculdade de Coimbra. Ele leva uma carta do pai, e o ministro dá ele uma bolsa de estudo para estudar medicina em Lisboa, em Coimbra. Quando ele chega aqui em Salvador para se despedir do pai e dos irmãos, ele encontra a cidade naquele clima de revolta e tal. Ele desiste de ir para Lisboa, já com uma carta, uma bolsa de estudo, tudo pago por 8 anos. Ele desiste de ir para Lisboa para lutar. Ele se alista no exército como voluntário. E ele, como saber ler naquele tempo era uma coisa para poucos, ele entrou como soldado no exército, alistou como voluntário. Depois descobriu que ele tinha uma cultura muito grande, que ele sabia francês, estudava com o irmão, sabia latim e era poeta. Aí ele foi aproveitado, pessoal, já que você sabe ler, você vai fazer a escrituração do quartel, contabilidade e tal. Ele começou a trabalho burocrático de alistar, receber nome de gente para alistar, botava o nome, de onde vem, idade e tal, que não sei o quê. Aí, e ele começou a se destacar. E ele, nessa posição, quando o Labatut chega mais tarde para tomar conta do exército brasileiro e organizar o exército aqui, ele conversa em francês com o Labatut. O francês chega aqui para ter alguém para traduzir para ele as ordens e tal. Labatut disse, olha, você vai ser meu lugar-tenente, você vai ser meu secretário. Quando o Labatut ia, ele ia atrás. Labatut falava em francês, muitos soldados eram de baixíssima instrução. Ele era o tradutor e intérprete das ordens de Labatut. Então ele se destaca. E ele passa a ter uma posição estratégica, que ele conhece
todo mundo, o comando, quem foi para Itapuã, quem foi para não sei quem, ele tinha anotado o diário que ele fazia, e baseado nisso ele escreveu um livro chamado Paraguaçu, a narração da guerra da epopeia da independência. Só que ele cometeu o pecado de fazer esse livro de uma maneira que hoje ninguém pode lê-lo, porque o livro é recheado de citações em latim e de episódios da mitologia grega e romana. Ele fala de Atena, de Minerva, de Eros, dos deuses da Grécia Antiga. Ele mistura tudo. Mas ele registra. Hein? Ele registra. E ele registra em notapé no livro. O livro é interessante ver esse livro, porque o livro é todo em poemas, em versos, mas embaixo tem as notinhas de rodapé. Essas notas de rodapé é que permitiu aos historiadores fazer toda a narrativa da guerra. Inclusive de Inácio Scioli, Braz do Amaral, os grandes nomes da história da Bahia, foram, e Vanderlei de Pinho, e beberam na fonte dele. Porque ele era fidedigno. Ele sabia, quando ele fala que no ataque ao Engenho Conceição morreu o tenente fulano de tal e o segundo tenente, ele dá nome, sobrenome, diz a função e a data. Mas o livro mesmo está em verso, mas o rodapé é o mapa da mina. Pois bem, e daí sai muita pesquisa. Aí ele vai. Ele, quando termina a independência, em 1826, ele compõe o hino ao 2 de julho. Essa beleza que é o hino ao 2 de julho. Ele, com um maestro cachoeirano, José dos Santos Barreto, fazem a composição do hino ao 2 de julho. Enquanto que Maria Filipa é questionada por alguns historiadores, os principais historiadores beberam na fonte de Titara. Titara que fez a coisa. Mas tem outros personagens também. Índio Bartolomeu. Índio Bartolomeu, a cidade, naquele tempo, Salvador, ainda era cercada de tribos na periferia. Do lado onde era Piripiri, Plataforma, isso eram tribos. Esses índios já eram índios agregados, já conviviam com a cidade, viviam na sua tribo, mas eles faziam escambo, traziam caça e levavam outra coisa, eles trocavam por faca, essas coisas. E no 2 de julho teve a presença de negros lutando pelo Brasil, negros, de índios, eram 200 índios flecheiros, Titara registra isso, 200 índios flecheiros, comandados por Bartolomeu. Era um índio já com nome cristianizado, já tinha sido batizado na Igreja Católica, e ele liderava os índios. Ele morre em uma das batalhas no 2 de julho, acho que na Batalha de Pirajá. Ele morre em Pirajá, o índio Bartolomeu. É um dos heróis anônimos. A Bahia tem muitos heróis anônimos que deram sua vida e que não mereceram dos historiadores a devida contemplação. Tomara que você e outros consigam fazer isso. A gente vai só interromper mais um pouquinho para a gente vir depois para o nosso bloco final, aqui na entrevista com o Jorginho. Eu queria mostrar agora uma matéria que a gente fez também no 2 de julho, com a participação de políticos de várias legendas partidárias, que é uma coisa tradicional. Eu vou inclusive perguntar isso a Jorginho depois, sobre a participação dos políticos no cortejo. Vamos ver essa matéria, depois a gente volta. O cortejo do 2 de julho foi marcado pela diversidade. Teve espaço para as fanfarras, as manifestações de civismo, o protesto sindical, a sátira e a crítica, as fachadas decoradas no percurso, a identificação dos bravos anônimos que lutaram nas batalhas pela independência da Bahia, simbolizadas nos índios, na cabocla e no caboclo. E como acontece todos os anos, a presença dos políticos, que testaram sua popularidade durante o evento. Primeiro, refazer o caminho dos heróis do 2 de julho é mais do que uma tranquila harmonia nas intenções pela Bahia, mas é uma obrigação, especialmente nesse momento em que a democracia está ferida de morte no Brasil, com um governo de caráter neofascista, absolutamente ultraliberal e entreguista e conservador dos costumes. Nós queremos um Brasil livre e com tiranos não combinam os corações brasileiros. A voz quase unânime nas entrevistas feitas pela TV Cid Cefaz é da defesa da democracia em um momento que o país é sacudido por uma onda autoritária, bem representada pelo atual presidente da República e sua incapacidade de conviver com um pensamento diferente. Pois é, a independência da Bahia consolidou a independência do Brasil. E agora a nossa luta é pela democracia plena. E não há democracia plena com o que está acontecendo através das denúncias que estamos ouvindo do Intercept. Nós estamos vendo aí que tem uma trama toda para não deixar que a esquerda consiga
se manter no país. A prisão de Lula é uma prisão política. E o Pai-a-Ponte, que foi dito por Lula, está aí bem desenhado, não precisa mais nada, está bem desenhado. A armação de Deltan Dallagnol e de Moro está clara, mostrando o que queriam fazer com Wagner, o que fizeram com Lula e o que querem fazer com a esquerda brasileira. Nesse momento, o Brasil vive um cenário de retrocessos nos direitos e conquistas do povo, com um governo que não tem compromisso com os interesses maiores do país. 2 de julho simboliza muita coisa, a independência, de fato, do Brasil, que deixou de ser colônia a partir da luta do povo baiano, do sangue do povo baiano. É essa mistura de um ambiente cultural, político e de defesa dos interesses mais nobres do nosso povo e do nosso país. E num momento como esse, com tantas dificuldades, com tanto abandono nas políticas públicas, com o semear de ódios que nós estamos verificando por parte do governo federal, é muito importante ter esse povo na rua dizendo que o Brasil é nosso, que a independência se faz a cada dia com a nossa luta. O 2 de julho é, portanto, uma oportunidade de lembrar a história de luta do nosso povo e seus ideais de liberdade, justiça e democracia. O povo tem que ir para a rua justamente para dizer que não é esse o país que a gente quer. A gente quer um país com democracia, com justiça social, com liberdade. E é esse país que nos últimos 13 anos foi construído e que a gente está vendo no retrocesso, sem sombra de dúvidas. Mas eu acredito no povo da Bahia. O povo da Bahia mostra com essa manifestação aqui do 2 de julho que é sempre, de que é um povo que quer paz, que quer justiça e que quer democracia. Estamos de volta. Eu vou perguntar, Jorginho, sobre a participação dos políticos no cortejo, quando foi que isso começou. Antes de fazer essa pergunta a ele, eu vou voltar à questão das batalhas do 2 de julho. Queria discutir especificamente a questão da Batalha de Pirajá. Que você falasse um pouco dela para a gente. O que ocorreu foi que o seguinte, o 2 de julho, a Guerra da Independência da Bahia, teve muitas batalhas. Batalhas naval na Baía de Todos os Santos, a esquadra portuguesa e João das Botas, do outro lado, defendendo a Ilha de Itaparica. A Ilha de Itaparica era o acesso ao Recôncavo. Eles isolaram Salvador. O que aconteceu foi o seguinte, Salvador foi bloqueada. A tropa do almirante Lord Cochrane, que morou de São Paulo para cá, fechou o acesso por mar aberto. Você não podia sair para ir para Portugal, nem chegar nada de Portugal, porque a esquadra de Lord Cochrane estava ali perto do Morro de São Paulo. E o Recôncavo, para você chegar no Recôncavo, para você chegar em Santo Amaro, em Jaguaribe ou em Cachoeira pelo Paraguaçu, os 3 deságua na Baía de Todos os Santos, ali atrás de Itaparica. Você tinha que contornar a Baía de Itaparica e entrar ali no estreito de Funil, não tem a ponte de Funil hoje. Ali é porque é um funil mesmo, vem abrindo, daqui a pouco fica estreitinho, você tem que passar. Os itaparicanos bloquearam. Então, Salvador não tinha autonomia financeira, era uma cidade portuária, uma cidade financeira, centro financeiro, comércio exterior, bancos ingleses aqui, tudo isso. Mas Salvador não produzia alimentos para a sua população, tudo que vem do Recôncavo. Vem de Cachoeira, vem de Nazaré, de Maragogipe e de Jaguaribe. Nazaré das Farinhas vinha a carne, a farinha, o açúcar, o feijão, tudo vinha. Salvador não produzia alimentos. Então Salvador ficou sitiada. E a fome, a inflação disparou. 1 quilo de farinha, de repente o preço foi triplicado de uma semana para outra. E não tinha. Tanto é que Madeira de Melo manda a população embora porque o alimento que ele tinha não dava para 3 meses. Se continuasse mais 3 meses, Madeira de Melo foi embora porque não tinha mais jeito. Ele não se rende, ele vai embora e abandona a luta, abandona o palco de batalha. Então, Salvador sitiada. Então, teve batalhas na Baía de Todos os Santos, batalhas navais, teve batalhas, tentativa de entrar pela ponte do Funil, que foi bloqueada, pelo estreito do Funil, que foi bloqueado pelos itaparicanos, e a maior de todas as batalhas ocorre em 8 de novembro de 22, a Batalha de Pirajá. Pirajá era cercado. Pirajá era o limite até onde o exército português podia ir, porque Labatulu estava logo atrás. Fechou, fizeram um cordão de isolamento em Salvador, nem por terra ele podia chegar na Praia do Forte, onde tinha a família de Garcia Dávila, tem o castelo lá, e de lá eles podiam pegar um barco para Portugal. E tinha uma linha fechando Itapuã. Felisberto Gomes Caldeira, que é um coronel, ele fechou Itapuã, quer dizer, fizeram um abraço em torno de Salvador.
não entrava e nem saía mantimentos, não entrava nem saía armas. Então, mas nessa batalha de Pirajá acontece o episódio mais significativo. No primeiro ataque dos portugueses, foi um ataque de surpresa, os brasileiros estavam já perdendo a batalha, perdendo mesmo. Para cada um brasileiro tinha 3 portugueses. O exército brasileiro tinha sofrido baixas consideráveis. E quando Barros Falcão, que era um pernambucano que veio com Labatu, Barros Falcão percebe e diz assim o seguinte: temos que salvar a vida desses homens, recuar. Aí, corneteiro, toque recuar para o pessoal, todo mundo voltar para suas casas e entregar o ponto ao inimigo. O corneteiro Lopes, propositadamente ou não, ele inverte o toque, porque naquele tempo, nas batalhas, naquela gritaria, naquela confusão de tiro, não dá para você passar ordem de boca em boca. A corneta tinha um símbolo. Tan, 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 tan. Cada toque, quem era treinado sabia avançar. Aí o corneteiro toca avançar e degolar. Era um toque de radical, de extrema necessidade. Pronto, é o ponto final, destruir o inimigo. Os portugueses, quando viram aquele toque, porque os toques militares eram os mesmos para todas as coisas, era na França, ou em Portugal, ou no Brasil, tanto valia para todos, era o mesmo toque. Os portugueses pressentiram, poxa, chegou reforço para eles. Os brasileiros também, os soldados estavam lutando, porra, chegou reforço para a gente. Porra, eles renovaram o ânimo e começaram a atirar mais ainda. E aí os portugueses disseram, olha, já que chegou reforço, bora cair fora. E eles recuaram, foram embora, perderam uma batalha que já estava ganha. Graças ao episódio do corneteiro Lopes, que durante muito tempo foi também questionado a existência dele. Alguns historiadores, porque isso está no livro de Titara, nos versos. De repente, e o Lopes, que toca o sinal invertido de avançar e degolar. Fugia um toque, avançar e degolar outro toque. E aí os portugueses, mas Luiz Lopes foi reconhecido, e hoje não há nenhuma dúvida dele, e Inácio Scioli, nas memórias também da guerra, ele relata a existência desse corneteiro Luiz Lopes, o corneteiro Lopes. É um personagem muito interessante da guerra. Chegamos ao 2 de julho. O que aconteceu no 2 de julho? Quando Madeira de Bello percebeu que não tinha mais alimentos para a população e nem para a sua tropa, e que não ia receber reforço de Portugal, porque estava bloqueado a Baía dos Santos, Madeira de Bello resolve abandonar o palco de luta. Monta tudo nos navios, os comerciantes portugueses, alguns padres portugueses, de improviso, e na madrugada de 2 de julho, eles zarpam quando o general Lime Silva recebe coisa. Os barcos portugueses saíram de Salvador, eles estavam, naquele tempo, pronto, foram embora. Aí eles vêm para Lapinha, ele manda um pelotão avançado na Lapinha, aí o pessoal passa, e nenhum tiro, nenhuma coisa. E da Lapinha ele ficou esperando chegar todo mundo. E da Lapinha começou o desfile. Maria Quitéria estava ao lado, o corneteiro Lopes estava a pé, e entra um desfile pela cidade, o desfile do Exército Libertador. Só que é o seguinte, a maior parte da tropa estava com roupa esfarrapada. Muita gente estava descalço já. Alguns estavam sem comer direito, com sede, cansados, mas vibrando. E aí as freiras do Convento da Soledade é que prestam uma homenagem a eles e botam nas cabeças de Maria Quitéria uma coroa de louros. É aqueles símbolos que elas fizeram. E eles vão e desfilam até o Terreiro de Jesus. Chega aqui ao Terreiro de Jesus a meio-dia. E aí acamparam no Terreiro de Jesus. E foi uma festa, a cidade virou festa porque ficou livre, afinal de contas os inimigos tinham ido embora e o Brasil estava livre. Então estava consolidada a independência do Brasil. Porque, embora formalmente livre desde 6 de setembro, nenhum país é livre com uma tropa estrangeira em seu território. Então, a independência de fato brasileira é o 2 de julho e não o 7 de setembro. Porque o 7 de setembro é um gesto formal, o Estado livre. Sim, mas na prática, livre com soldados estrangeiros no nosso território? Não. Somente em 2 de julho é que a independência deveria ser comemorada e não em 7 de setembro.
Agora, Jorginho, como é que começou a participação dos políticos no cortejo? Hoje é uma coisa normal. Todo ano tem, todo mundo participa, oposição, situação. Mas isso começou quando? Olha, Porque o primeiro desfile foi em 1824. No ano seguinte, Olha, eu acho, inclusive, que o componente político, hoje, torna o componente histórico, cívico e histórico, um pouco de lado, secundário. Predomina hoje a manifestação política. O que não quer dizer que seja bom ou ruim necessariamente. Analisado isoladamente é uma coisa. Mas o 2 de julho é a festa popular do povo. No ano seguinte, os veteranos que estavam na guerra disseram o seguinte: está fazendo um ano que a gente entrou aqui. Vamos comemorar? Vamos embora. Rapaz, ainda tem uma das carroças que os portugueses deixaram lá em Pirajá e pegaram a carroça, botaram. E naquele primeiro ano, eles botaram um índio velho, dos muitos que andavam pela cidade, na verdade, era um caboclo, um índio, descendente de índio com branco, né? Um cafuso, índio com negro, índio com branco. E pegaram o índio velho, botaram em cima da carroça. O índio velho era desses feiticeiros de mato que fazia erva, que fazia chá e tal. E ele tinha uma cobra de estimação dentro do casebre dele. Aí ele levou a cobra. Era uma cobra grande, mas cobra criada. O índio botava a cobra encurtando no pescoço, o povo aplaudia, e com pandeiros, violões, o povo foi com essa carroça fazendo uma algazarra com o índio lá. Só que o povo ficava com medo da cobra. Era criada pelo índio, mas ninguém sabia se ela podia picar alguém ali ou não. Então, o pessoal, rapaz, esse negócio do índio com a cobra aí não dá certo não. Porque a população não se encostava muito na carroça dos portugueses. Aí é quando tem a ideia, no ano seguinte, já em 25, temos que fazer a figura de um índio, de um caboclo, porque não dá para levar o caboclo vivo não, porque o caboclo vivo tem uma cobra. Então, encomendaram a Domingos Inácio da Costa, Joaquim Inácio da Costa, a escultura do caboclo, em 26. Aí saiu o caboclo. Aí, em 26, é que sai o caboclo pela primeira vez, e foi um sucesso extraordinário, e a festa foi aumentando. Foi aumentando. Isso em 26, foi criada a figura do caboclo. Em 1846, passa-se 20 anos, o governador da Bahia, naquele tempo do Império já, era o Marechal Soares Andréa, que, embora português de nascimento, chegou ao Brasil muito cedo e fez carreira militar aqui no Brasil. E ele, quando ele chegou aqui, que ele viu o 2 de julho, o índio, a imagem do caboclo e o dragão, e com aquela flecha, o caboclo matando o dragão português. O dragão representa Portugal. O Marechal Andréa disse: rapaz, esse negócio dessa inimizade não dá certo não, rapaz. Já passou, a guerra já acabou, não tem mais isso não. Até que nos anos recentes, no 2 de julho, o pessoal tomava uns cachaça a mais e quebrava vidraça de casa de português. Em armazém de português, o pessoal chegava lá: bote um aí, não vou pagar não, que hoje eu ganhei para você na guerra. Então, os portugueses eram hostilizados em cada 2 de julho. O Marechal Soares Andréa, tem até o Manruco, o nome dele na Pituba, Marechal Andréa, ele disse assim: vamos acabar com essa inimizade. Eu vou encomendar a figura de uma índia, vai representar Catarina Paraguaçu, foi a primeira matriarca brasileira que casou com um português e formou a primeira família brasileira de brasileiros e portugueses. Agora, não vai ter mais caboclo não, vai ter somente a cabocla. Aí os veteranos da independência, não. O caboclo nós queremos. Não temos nada contra a cabocla. A cabocla é uma boa ideia, Catarina Paraguaçu, beleza, mas o caboclo fica. Aí essa frase ficou famosa. Eles foram numa reunião no Palácio do Governo com o governador. Aí o governador disse: não, está decidido. Não vai ter caboclo, só vai ter a cabocla. Aí os três se levantaram: ó, governador, o caboclo fica. Vamos sair com o caboclo de qualquer maneira. E no desfile daquele ano, os portugueses, os soldados brasileiros tinham ordem de evitar a saída do carro do caboclo. Mas o caboclo veio com tanta gente que quem era que encarar aquela multidão empurrando o carro do caboclo, aqui não passa? Os próprios soldados brasileiros, já era o exército brasileiro que estava ali, eles, rapaz, o caboclo é demais. Ficou o caboclo e a cabocla para a felicidade geral da nação. Então o caboclo é 20 anos mais velho que a cabocla, a imagem. Mas é isso, essa festa popular. Tem a pergunta que você me fez sobre pertencimento.
E eu queria saber disso, porque é o seguinte, a elite baiana, né, que era a dona dos engenhos de a dona do açúcar grande daquela capital, região, estava ali concentrada no Recôncavo, participou da guerra, ela financiou a guerra, participou financiando. financiando a guerra. Mas a sensação que a gente tem é que a festa do 2 de julho é uma festa eminentemente popular, que a elite da Bahia não participa, exceto os políticos que participam, Exatamente. porque é uma festa grandiosa. Esse sentimento de não pertencimento do 2 de julho como uma data importante da Bahia, por parte de nossa elite, vem de onde, Jorginho? Como é que nasceu isso? Esse distanciamento, porque é o seguinte, os grandes senhores de engenho que conspiraram para que houvesse a independência, que bancaram, que abriram seus engenhos para abrigar os fugitivos de Salvador, que deram mantimentos, que deram armas e que deram escravos, muitas vezes, para lutar no exército de Labatu, muitos desses escravos foram usados, assim, como se diz assim, como bucha de canhão. Eles tiveram a promessa de que depois da guerra eles receberiam a alforria. Promessa do senhor de engenho. E para Labatu, para o comando da guerra, eu não estou sabendo de nada. Eu não fiz acordo com ninguém. O engenho tal, e muitos dos senhores de engenho davam tantos escravos para que o filho não fosse para a frente de batalha. Então, a elite é dessa maneira. Eu financio a guerra, mas meu filhinho não vai estar recebendo tiro, não, e tal, isso aqui. Eu dou meus escravos. Então, quando acontece a vitória no 2 de julho, que o desfile daquela coisa, o povo aplaudia na rua, aqueles soldados que estavam vindo, cansados, muitos não viam suas famílias há meses, e o pessoal reencontrava, deixou a mulher grávida aqui, quando voltou o menino já estava com 1 ano. Então, era uma coisa, a população é que vibrou mais. A elite se reuniu no outro dia do 2 de julho, 3 ou 4 de julho de 23, e tratou de formar um governo, transferiu o governo que estava em Cachoeira, no dia 4 de julho, para Salvador, e no dia 4 de julho organizou uma nova junta, onde só tinha barões, condes, e os fazendeiros e os senhores de engenho. A elite continuou governando a Bahia desse jeito. E o povo tomou conta do 2 de julho. Cada vez que o povo entrou e fortaleceu, o 2 de julho cresceu, a elite, tipo assim, a festa é do povo, não é minha. É minha, eu comemoro em casa, tomando meu drink, eu vou na missa, eu faço isso, tal. Isso que acontece, esse distanciamento. O que ocorre com a questão política é que o 2 de julho sempre foi um local de manifestações de todo tipo. Desde o início. Tentaram transformar numa parada militar, como é o 7 de setembro, organizadinha, um pelotão, fazadinho, tal. E o povo cada vez mais invadia, cada vez mais. E até que, quando o político vai, ele percebe, assim como na lavagem do Bonfim, que o político que não aparecesse no 2 de julho perdia crédito com a população. Ele saía aplaudindo, apertando a mão de um, apertando a mão do outro, e palco das mais diversas manifestações. Hoje em dia tem protestos de ecologia, de meio ambiente, defesa do meio ambiente, reivindicações populares, moradores, reivindicações sindicais, reivindicações de partido político contra e a favor. O importante é que tudo convive democraticamente no mesmo espaço. Há espaço para tudo. Você vê as manifestações as mais bizarras. Você vê pessoas lá, eu vi lá ontem, todos os políticos presos e fuzilados, um paranoico. Quer dizer, mas ninguém estava incomodando ele de falar a besteira dele que estava lá. E ninguém incomoda. Já teve confrontos, teve. Isso aumentou muito no tempo da ditadura. No tempo da ditadura, a oposição começou aí ao 2 de julho, em bloco, e todo mundo vestido de branco, que era uma tradição. Era Valdir Pires, Chico Pinto, Roberto Santos, quando passou para a oposição, era Rômulo Almeida, os grandes nomes, e se reuniam no 2 de julho e saíam em bloco. E os candidatos a vereador e os oportunistas de todo tipo também queriam faturar. Mas hoje em dia já tem uma legislação eleitoral que proíbe que, mesmo em ano eleitoral,
Você vai desfilar, cumprimenta todo mundo, abraça, beija a criança, mas você não pode distribuir santinho e nem fazer propaganda, porque a legislação impede, assim como na lavagem do Bonfim. O que não impede é a pessoa é livre de circular. Então, para o bem ou para o mal, a participação do político é parte integrante hoje do 2 de julho, e eu diria mais, há um predomínio nos últimos tempos que o caráter histórico e cívico da festa esteja em segundo plano. Então, tem muita gente que só se refere ao 2 de julho porque eu vou levar meu candidato para a rua. Não, eu vou saudar o caboclo, eu vou saudar os heróis. Antigamente tinha nos desfiles personagens, esses personagens todos que citamos. Tinha o Corneteiro Lopes, tinha Joana Angélica, Maria Quitéria, a sertaneja que lutou, e tinha o desfile era muito mais cívico do que político. Hoje em dia é muito mais político do que cívico. O que não quer dizer que tenha piorado. Não. O que quer dizer que tenha melhorado. É mais aglomeração. Essa participação política é mais discutida e tem, como dá direito a todo mundo participar, todo mundo tem direito de botar o seu rosto no sol. Inclusive para receber críticas ou elogios. Você vê que tinha protestos contra e a favor de tal ou qual candidato, de tal ou qual político, de tal ou qual partido, e todo mundo se respeita numa boa e fim de papo. É o 2 de julho. Foi uma conversa longa. Esse é o maior programa de todos que nós gravamos até agora. Esse é o nosso 5º programa desde que nós colocamos o SINDICEFAZ Revista no ar. Porque o tema é um tema pouco conhecido pelos baianos, exige que a gente discuta muito, fale muito sobre isso. O Jorginho tem muita informação, nós vamos ter que conversar com ele em outra oportunidade para detalhar algumas coisas que ficaram aqui em aberto e tal. A gente vai ter a oportunidade de conversar depois. Depois que me aposentei, eu sou jornalista, eu continuo jornalista, mas depois que me aposentei, eu me dedico à pesquisa histórica, que é uma coisa que me fascina e me apaixona. Eu gosto, que eu acho que são os fatos do passado que explicam muita coisa de certo e de errado que acontece hoje em dia. A história é um processo contínuo. Vamos convidar Jorginho em outras oportunidades para estar conosco e debater outros temas, inclusive da história da Bahia. E assim a gente vai terminando o nosso SINDICEFAZ Revista dessa semana. Queremos agradecer a sua audiência que está nos assistindo. Como nós falamos anteriormente, queremos sua ajuda, suas críticas, suas sugestões através do nosso e-mail e do nosso telefone de WhatsApp. Até a semana que vem.